eu queria usar os 5 sentidos para fazer com que a minha mente sentisse que era real. Porque ela não entende o que é memória, que é passado, ou o que é imaginação, que é o que a gente chama de futuro. E agora nós vamos entrar aí como que eu fiz para realizar e o que aconteceu. Foram várias coisas muito legais que aconteceram, e aí eu vou mostrar pessoas, circunstâncias e ocasiões que aconteceram de trazer a minha casa dos sonhos aqui, tá bom? Essa casa específica, né? Que depois eu vou querer uma outra, e depois eu vou querer outras coisas e tal, e tudo vai mudando e você vai evoluindo, né? De acordo com o que você quer. Então, quando eu e a minha esposa conversamos sobre a questão de sair da minha cidade, etc., né, que a gente nasceu lá e a nossa família é de lá. Quando a gente conversou sobre a possibilidade de sair, a gente pensou, onde a gente vai morar? Primeira coisa, o que tipo de vida eu quero? Que tipo de vida está no meu mapa vital? Qual é a vida que eu quero daqui a 5, 10, 15 anos? Como que eu quero estar? Então, a primeira coisa, eu queria um lugar silencioso. Eu queria um lugar que tivesse natureza. Eu queria um lugar que tivesse montanha, para que eu pudesse ver o horizonte, pudesse ver as montanhas, estivesse por cima ali, vendo a chuva, vendo o sol nascer. Eu queria isso. Então a gente definiu esses detalhes. Ou seja, eu não quero uma casa só, uma casa chique, uma casa sofisticada, uma casa não sei o quê. Não quero só isso. É uma casa que combine com o meu estilo de vida. É uma casa que combina com a experiência que eu quero ter. Estão entendendo? Como escolher as coisas e não pegar, eu quero uma casa chique, que tenha isso, que seja em tal lugar e tal. E aquilo talvez não vai te realizar, porque você não se conhece, não sabe o que você gosta, quais são os seus gostos, quais são as coisas que você deseja. Se você não sabe isso, você vai ter qualquer coisa. Aí você tem a vida que deu, a vida que alguém disse que você deveria ter. E geralmente nossos pais fazem isso. E não por maldade, porque eles estão olhando o mapa deles, o mapa mental deles, olhando para você e falando, é assim que você tem que fazer. Porque é o que eles querem, é o que eles gostam. Só que você tem livre-arbítrio e você não escolheu qual é a vida que você quer ter. Por isso você tem a vida que geralmente os seus pais tiveram, os seus avós tiveram e assim sucessivamente. Entende a magnitude do negócio? Como é que isso é fantástico? Então a gente decidiu que queria vários aspectos. Eu sou músico, né? Eu sou professor, sou escritor, sou músico, sou palestrante, né? Eu faço seminários ao vivo, dou aula. Então, tudo isso eu queria que tivesse na cidade. Se fosse uma cidade cultural, uma cidade onde tivesse palcos para eu fazer show, onde tivesse facilidade de fazer eventos, porque as pessoas querem este tipo de evento, este tipo de música. Entende? Eu canto pop lírico, que são músicas populares como Roberto Carlos, Elvis Presley, Frank Sinatra, Charles Aznavour, Fábio Júnior, todas as músicas românticas do mundo, eu canto com o meu estilo, com o estilo lírico, com a voz impostada lírica. E isso a gente foi fazendo uma lista do que a gente queria, o lugar que a gente queria. E aí eu acabei ouvindo um mentor meu falando que saiu de tal lugar e foi morar no interior de São Paulo, porque ele gostava de lá, era tranquilo, né, tá perto da natureza e com bons ares, com boas águas e etc. Eu falei, poxa, ele não falou onde era, né, mas eu falei assim, eu vou procurar então no interior de São Paulo, porque hoje eu posso morar onde eu quiser no mundo, em qualquer lugar do mundo. Mas eu também não queria ficar muito longe da minha família, então eu queria estar num lugar que fosse tranquilo. Então aqui, por exemplo, da casa dos meus pais, 6 horas de viagem só, de carro, ou então 1 horinha de avião, né, do aeroporto até lá na cidade dos meus pais. Então, poxa, é muito tranquilo, né, de visitá-los e eles virem me visitar também. Então todos esses detalhes a gente foi para escolher. E a gente viu várias cidades no Brasil que eram interessantes, que tinham algumas características que a gente gostava. Por exemplo, eu adoro Natal, adoro Ano Novo, adoro festas, adoro festival. Eu quero criar um festival que se chama A Arte da Felicidade. Então, ensinar as pessoas como ter
felicidade, como ter realização. Entenda que a felicidade, só para um resuminho, né? Vou voltar aqui, ela não vem de obter coisas, tá? Isso é contentamento. Quando você contém alguma coisa, você fica contente. E quando você fica triste, é porque você perdeu alguma coisa. Felicidade, contrário de felicidade, é infelicidade, que geralmente as pessoas chamam de depressão. Tá? E ela vem por alguns aspectos que estão ligados à nossa vida. Dica aí, tá bom? E aí, a gente foi escolhendo. Entenda que cada coisa que eu estou dizendo é para vocês perceberem como todo o processo funciona. Não é pensei e pá, sabe? É todo um processo de você entender o que você quer para que isso realmente emane do seu coração. Porque senão vai ser só um pensamento. E pensamentos em si não criam. O que cria é a emoção. O que cria é o sentimento. Sentimente, entendeu? É o que sente a mente. Sentimento é a vibração. Emoção é uma química hormonal que acontece no seu corpo. E o sentimento é a energia emanada pelo seu corpo. É só isso. Quando você emana, você vai atrair circunstâncias, ocasiões e pessoas que vão realizar isso para você, tá bom? E quanto mais você vai para cima dos seus sonhos, mais os seus sonhos vêm para cima de você. Lei de Newton. Ação, reação. Para toda ação existe uma reação contrária e equivalente, igual e contrário. Então, se encontram, entendeu? E aí a gente decidiu que tipo de lugar a gente queria e aí achar a cidade que tinha isso. Entenda que não é o contrário. Por exemplo, a gente não tem a vida que dá em relação ao que a gente tinha de dinheiro. A gente tem a vida que a gente escolheu e aí a gente faz o dinheiro que precisa ser feito. A gente definiu o que a gente queria em todas as cidades e aí encontrou Campos do Jordão. Campos do Jordão tem absolutamente tudo que combina com o meu estilo de vida, com o que eu gosto, com o que a gente quer, e a gente ainda quer construir alguns chalés bem exóticos, bem diferenciados, para vocês, por exemplo, poderem experienciar um final de semana aqui, sabe? Então a gente quer fazer uns chalés assim, bem mágicos e com coisas bem gostosas, assim, bem tipo um retiro espiritual. Quero fazer ao vivo, as pessoas poderem vir para cá, estarem dentro do nosso terreno lá, poder ficar nos chalés, para poder dormir, experimentar a cidade, essas coisas. Então, assim, além de tudo, ainda tinha isso mais. Ou seja, o que aconteceu? Nesse momento, vem um entusiasmo. Você sente uma emoção muito grande no seu peito, que entusiasmo vem de enteos, do latim, que significa Deus dentro. Ou seja, aquilo que Deus dentro de você, aquilo que o seu eu superior, o seu Espírito Santo, como você queira chamar, aquilo que ele deseja, ou seja, o seu propósito, está ligado ao seu propósito de vida, quando você tem esse entusiasmo, é quando você está no caminho certo. É aquilo que Deus dentro de você deseja verdadeiramente, experimentar, experienciar, evoluir e contribuir daquela forma. Então, nesse momento eu senti uma emoção muito forte, falei, poxa, é ali. E aí vem outro detalhe, escolhemos a cidade, né, e agora a casa, o terreno e não sei o quê. E aí a gente começou a procurar vídeos na internet. Dica, comece a viver o troço. Começa a procurar, começa a falar sobre, vamos supor, eu quero um carro, vai na concessionária, entra no carro. Se der para fazer um test drive, faz um test drive. Experimente o troço. Sinta como se já fosse real. A gente começou a procurar vídeos na internet sobre Campos do Jordão. As coisas ruins, as coisas boas. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a procurar, entrei num site, né, para poder ver lá coisas de venda de casa, terreno, porque eu quero construir a minha casa e não comprar uma casa pronta. Eu quero a casa que eu quero e não a que deu, entende? E aí, o que aconteceu? A gente começou a procurar e eu achei algumas pessoas na internet, né, que trabalham com imóveis, que trabalham com vendas de terreno, casas, etc. Entrei em contato com essa pessoa para saber como funcionava. A pessoa respondeu a primeira vez ali, tipo, oi, tudo bem e tal, e eu fiz a segunda pergunta, ela até hoje não me respondeu.
E eu falei, interessante, né? O que acontece geralmente? As pessoas acabam desistindo ali, né, de fazer aquilo que ela queria, falar, não é para ser feito, porque não deu certo uma vez, não deu certo, não é para ser lá, o universo está se manifestando. Não, eu sou o criador da minha realidade, é lá que eu quero estar, eu senti entusiasmo, eu senti a emoção, então é lá que eu vou. Procurei outra pessoa, e aí foi no momento que eu encontrei David Allen, que está aqui ao vivo com a gente aí, né? E o que aconteceu? Mandei uma mensagem para ele, ele educadíssimo respondeu e falou assim, eu tô falando com o Gamonal? Aí eu falei, eita, como é que esse cara sabe que sou eu, né? Aí ele falou assim, cara, eu sigo você na internet, gosto do seu conteúdo, conheço você, Fabrício, não sei o quê. E falei, poxa, que legal. E a gente começou a conversar, aí eu virei para ele e falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma chamada de vídeo para a gente conversar, você me fala sobre Campos do Jordão e eu te falo sobre a lei da atração, sobre todos esses processos, a gente vai conversando. Acabou que a gente fez a chamada de vídeo, ficou amigo e ficamos mais de 4 horas conversando nesse dia. E aí ele começou a me mandar algumas casas, começou a mandar terrenos, não sei o que, lá para eu poder ver, né, alguns que eu queria. Ainda não encontrei o terreno que eu quero para poder construir minha casa, chalés, etc. Mas já foi fantástico, né? O fato de ter facilitado todo o processo. E você vê que interessante, né? Aconteceu uma coisa, eu achei um cara, ele surgiu na internet, a gente tá procurando Campos do Jordão, surgiu na internet um cara do qual eu entrei em contato, ele não respondeu, fazendo com que eu entrasse em contato com o David, e ele, olha que coincidência, ele me seguia na internet, gostar do meu conteúdo, a gente acabar tendo contato, ficando amigo, e aí gerando a possibilidade de vir para cá. Falei, eu vou vir para Campos do Jordão para experimentar a cidade, para viver. A gente só falava disso durante 6 meses, e procurando terrenos e tudo mais. E a gente veio e ficou, aluguei uma casa aqui, aí veio a Camila, veio a Rayane, né, que são as pessoas que trabalham comigo aqui, algumas delas, né, as meninas trabalham aqui, e a gente foi foi porque eu estava lá, né, em Campos do Jordão, alugamos a casa, deliciosa, e fomos experimentar a cidade, ficamos 10 dias experimentando um monte de coisa, não experimentamos nem um décimo do que tinha, de tanta coisa legal que tem aqui, é um troço maravilhoso. A gente veio para cá, experimentou, ficou apaixonado, qual que era o único problema que teria em Campos do Jordão para nós? O excesso de frio, é muito frio, porque todo mundo fala só do frio aqui. E aqui tem calor igual vários lugares e tem frio no inverno. E a gente veio no frio mais frio nos últimos 100 anos. Pegou aqui temperatura negativa. Só faltou nevar, né? E a gente adorou estar aqui mesmo no frio. Então, até porque as casas são todas preparadas para isso, chuveiro, tudo aquecido, então é maravilhoso, tudo facilitou muito. E aí o que aconteceu? A gente começou a decidiu que a gente iria alugar uma casa para ficar durante 1 ano, 2, 3, que seja aqui, até encontrar o terreno perfeito, até atrair o terreno perfeito. E aí a gente começou a procurar casas. Aí, antes da gente procurar, o que eu fiz? Aí que vem a sacada. Eu mentalizei eu dentro da casa. Que casa? Uma casa que tivesse varanda, que tivesse vista, que tivesse um quintal enorme. A minha esposa queria plantar coisas, então a gente já visualizou como se já tivesse as plantas que ela queria, as frutas que ela queria. A gente tem uma estátua, né, que é a Diana, eu fico falando que é a Didi, e acabei esquecendo o nome dela. A Diana, que é uma estátua linda, enorme, da minha altura, mais ou menos assim, e ela tem um arco e flecha, né, ela é caçadora e protetora. Então a gente tem ela ali no nosso jardim. E eu já visualizei ela ali, né, a gente colocando ela no lugar, curtindo, água na plantinha, andando, sentindo, descalço, andando na grama. Ou seja, o que eu fiz? Eu queria usar os 5 sentidos
para fazer com que a minha mente sentisse que era real, porque ela não entende o que é memória, que é passado, ou o que é imaginação, que é o que a gente chama de futuro. Nenhuma dessas coisas existe, só existe o agora. Então, se você pensar naquilo que você não quer, sua mente vai acreditar. Entende? Se você pensar no que você quer, ela também vai acreditar. E quanto mais detalhes você colocar, mais fácil gera a emoção. E aí a gente se visualizou pegando fruta, comendo. Então, presta atenção. Paladar, olfato, audição e tato. Então, o que eu fazia? Eu tocava nas coisas, eu sentia no meu pé a graminha, eu ouvia a chuvinha pingando, sabe, os pássaros, o silêncio, ouvia o silêncio. Isso para mim era muito importante, um lugar que fosse silencioso, que tivesse paz, que tivesse tranquilidade e uma vista surreal. Aqui na minha janela, quem vê meus stories no Instagram, @LuizGamonal, quem não me segue lá que eu posto nos stories como que é a casa, foto, etc, tá? Pra vocês conhecerem e tal. E aqui tem uma vista, é absurdamente maravilhosa. E aí, visualizei, senti emoção já de cara, já na primeira vez, mas também já tô treinado, né? Algumas coisas demoram um pouco mais, algumas pessoas têm mais dificuldade. Por isso, repetidamente, vai fazendo até sentir emoção. Depois que sentiu emoção, é como se tivesse fecundado. E aí você não precisa mais repetir isso. Mas você pode continuar pensando naquilo, mas sempre com a certeza. Não é acreditar, é fé. Fé é a certeza de algo que você ainda não tem, que você não aconteceu, mas é como se já fosse. Entende? Você já visualiza como se já fosse. Eu ensino isso tudo no livro, tá? Como visualizar, como criar inteligência emocional, como controlar sua mente, etc. Mas visualizando todos os detalhes. E a minha esposa fazendo a mesma coisa. Telhado, gente, lá na minha outra casa, as maritacas entravam no telhado, olha que loucura. E às vezes comia o cabo, os fios da energia, e acabava no primeiro andar, no último andar, né? Eram 3 andares lá. No último andar, acabava a luz e ficava um tempão. Eu tinha que subir no telhado, olha que loucura, para arrumar o cabo, tirar, porque elas juntavam os cabos, faziam uma zona danada. E aí eu tava com IRC de maritaca e com IRC de telhado daquele jeito. E aí eu queria um telhado, que eu fiquei sabendo que aqui em Campos tinha, que é um telhado emborrachado. Ele, tipo uma borracha, assim, parece um pneu que coloca no telhado e não tem como elas entrarem, não faz barulho e não tem que fazer manutenção praticamente nenhuma, porque o negócio não estraga, é uma coisa fenomenal. E até isso, a gente visualizou, até isso tem na casa, tá? Mas eu vou contar alguns detalhes muito legais de como foi acontecendo, situações e ocasiões que foram trazendo isso. E aí a gente fez essa visualização, sentiu isso, começou a fazer o quê? Fui para cima dos meus sonhos. Eu não esperar a casa brotar do infinito. Eu fui procurar, eu fui entrar na internet para achar a casa, obviamente, né? Então eu pedi o David, por exemplo, para olhar a casa para mim. Ele me mandou algumas casas, falei, pô, essa ainda não gostei. Essa ainda não é a casa. Essa não é. Ele já devia estar até puto comigo, não gostou de nada, né? Essa ainda não é a casa. E eles mandando várias coisas para mim. Tinham outras pessoas aqui, a gente tem outros amigos também. Que estavam olhando essas casas pra gente, para poder até achar, e a gente olhando na internet, nos sites de aluguel de casa, né? E aí eu achei uma casa incrivelmente linda, que tinha um valor de aluguel assim bem alto, bem puxado assim. Eu falei, poxa, gostei da casa, né? De repente a gente vale a pena pagar. Só que eu queria ainda que fosse com valor mais barato, porque não é porque você tem dinheiro que você tem que ficar gastando dinheiro à toa, né? Não vai ficar jogando dinheiro fora. Se você pode ter com mais economia, né? Para que você fique cada vez mais rico. Então eu mandei para minha esposa para ela ver o que ela ia sentir. Ela gostou da casa, mas não foi aquilo, sabe? Não foi a casa dos sonhos, etc. E aí ela achou, do nada, brotou na cara dela, na hora, tinha alguns minutos que o cara tinha postado, uma casa incrível, que tinha a quantidade de quartos que a gente queria, tinha
para escritório, o ateliê dela, que ela é designer de bonecas, né? E quarto de visita, tinha banheiros, né? Aquecimento, terreno, telhado, à vista, absolutamente tudo tinha na casa que a gente queria. E a gente ficou louco. E aí ela falou, meu Deus, mandou pra mim. Eu já desci, ela tava na sala lá, eu tava no escritório lá em cima e ela na sala. Eu desci correndo e fui encontrar com ela. Falei, e aí? Eu mandei mensagem pro cara que tava alugando, né? Que era da imobiliária. E falei assim, eu quero alugar essa casa. Como é que a gente faz e tal? Aí ele mandou uma mensagem pra mim falando assim, poxa, infelizmente parece que a proprietária tá alugando por conta dela mesmo, né? E parece que já encontrou alguém para alugar. Falei, puxa vida, aí deu aquela adrenalina e tal. Na mesma hora, presta bem atenção nisso, na mesma hora me veio vários pensamentos negativos. Entende? A mente já criou um monte de coisas para poder. O que eu fiz? Eu eliminei os pensamentos. Como se elimina um pensamento? Pensando no que você quer e não no que você não quer. Você não fica lutando contra o pensamento. Você pensa no que você quer. É assim que você elimina um pensamento negativo. Porque você não consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Entendeu? E aí eu já, visualizei na casa de novo, para que aquilo voltasse, né? Ele falou isso, né? Que tava, e no outro dia ele mandou para mim, infelizmente alugou a casa. Já alugou a casa. E eu falei, não esquenta a cabeça não. O universo vai se manifestar e vai trazer essa casa de novo para mim. Aí ele riu assim, tá, beleza, eu vou procurar uma outra casa para vocês que tem esse mesmo padrão e não sei o quê. E aí eu entro em contato com você, tá bom? Falei, tá bom, tranquilo. No outro dia, ele me mandou uma mensagem. Você acredita nesse negócio de universo manifestando? Aí eu falei assim, não acredito. Eu tenho certeza. Eu escrevi um livro exatamente ensinando como utilizar isso, né? Todos os princípios do universo. Aí ele riu assim e falou assim, a casa voltou a alugar. Por algum motivo, eles não fecharam o contrato e não alugaram. Tem como você vir amanhã? Isso era 8 horas da noite. A gente estava lá em Juiz de Fora. Aí virou e falou assim, 6 horas de viagem, né? Tem como vocês virem amanhã? E vir o mais rápido possível, porque já tem gente querendo. Aí eu olhei pra minha esposa assim, ela falou, vamos embora. A gente arrumou tudo igual uns loucos, numa empolgação, num entusiasmo, assim, maravilhoso, sabe? Parecia criança ganhando presente. E aí a gente pegou o carro, 6 horas da manhã, estrada foi top, tudo maravilhoso. A gente já se visualizou lá dando tudo certo. Mais um detalhe, antes da gente sair para viajar, a gente não visualiza como vai ser a viagem, cada caminho, não. Lá na frente, dando tudo certo. Então, se deu certo, o universo se manifestou do jeito que a gente queria. Ele vai pensar nos detalhes. Eu não vou entrar em detalhes, porque são infinitas possibilidades que podem acontecer. Entendeu? E aí, olha que loucura. No meio do caminho, a gente teve um acidente na rua, o GPS já me levou para o outro lado, que fez eu ganhar mais 11 minutos de tempo, tá? E aí fez a gente chegar muito mais rápido em Campos do Jordão. Chegamos aqui, fomos conversar, e aí nós conhecemos o proprietário, porque ele era muito... Ele queria que fossem pessoas específicas para morar na casa dele, obviamente, né? Ele todo cuidado, a casa maravilhosa, a casa muito chique, muito linda. Ele não ia colocar qualquer pessoa para morar aqui. Então ele é muito... não é sistemático, é uma outra palavra que eu quero achar, mas não tá vindo aqui a palavra nesse momento. E então ele queria pessoas específicas. Então ele queria conhecer quem é que iria alugar para ver se ele iria alugar também. Não era só para ver se eu queria a casa, para ver se ele iria me alugar a casa. E aí, quando a gente começou a conversar, nós ficamos 4 horas conversando. Fiquei amigo deles, da família, né, do casal, que é dono da casa. E ele gosta de estudar sobre o quê? Sobre a mente. Ele é professor e está fazendo um curso, agora está lá em Portugal, foi lá em Coimbra fazer curso lá, estudar sobre a mente, sobre a mentalidade, gosta desse assunto. Aí fluiu, né? Aí a gente acabou ficando amigo, a gente gostou muito da casa e acabou ficando com ela. Ficou assim, foi incrivelmente perfeito. Todos os detalhes, todos. Tem um detalhe aqui na casa que é o seguinte, lembra que eu falei que minha esposa queria plantar frutinhas, queria plantar algumas coisas? Já tem tudo. Castanha portuguesa,
kiwi, pêssego, tem um monte de outras coisas, e espaços são 1.600 metros só de terreno, assim, para você poder escolher o que você vai plantar, né? Então, é uma coisa, assim, surreal, de tão magnífico que é, cada detalhe. Entenda que as coisas vão surgindo, pessoas e ocasiões que vão trazendo você pro sonho, entende? Por isso eu contei cada detalhe, David, não sei o quê, todos os detalhes, até o que não deu certo, fez com que a gente direcionasse para as pessoas certas, para as situações exatas. Só que se você desiste, ou se você fica com dúvida, nesse momento você quebrou o fluxo da frequência que você estava emanando. Entendeu? Então acontece várias coisas no meio desse processo de cocriação, porque são infinitas possibilidades. Então esteja aberto para as infinitas possibilidades, esteja aberto para tudo que você quer cocriar na sua vida, esteja aberto para tudo que acontecer.